esposa cristã e seu esposo espiritual. Segunda parte. 13 de janeiro de 2022. Os adoradores que superlotam os templos não amam o próximo, e na maioria de suas lideranças estão preocupadas em suster seus luxos e suposta aparência de bom cidadão do céu, ignorando o povo sofrido que estão em seus meios. Quando muito a liderança mostra-se preocupadas com as mesmas, é apenas com a intenção de cobrar dízimos ou ofertas, alegando que estão cumprindo as sagradas escrituras, quando na verdade esta mesma escritura os classificam de abutres que estão apenas devorando a carne de quem está em busca de salvação. São lobos vorazes e vestidos de pele de ovelhas, explorando a fé e o bolso de quem não chegaram ao conhecimento da verdade que os libertariam destas serpentes que envenenam a mente de tão vasta multidão. A questão é que os enganados, ao serem advertidos por meio das sagradas escrituras, eles estão mais dispostos a continuarem escravas destes líderes inescrupulosos do que permitirem serem libertados pela palavra no sangue do Cordeiro e serem verdadeiramente livres, se assim o permitissem que Cristo os libertasse. E ao chegar ao conhecimento destes líderes sem escrúpulos que as ovelhas estão direcionando sua fé apenas nas sagradas escrituras, eles ameaçam a ovelha de que, se elas abraçarem a verdade que os salvará, elas serão expulsas dos templos e assim estarão perdidas. O mais inacreditável é que as pessoas deixam serem manipuladas com tais ameaças, e quando elas mesmas não demonstram nenhum interesse de serem libertadas por Cristo, seus líderes as aconselham a não conversarem e muito menos abrir as portas de suas casas para as pessoas que uma vez alcançaram a verdadeira liberdade e clareza da palavra que as conduzem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Por estas questões as igrejas estão abarrotadas de falsos adoradores adorando demônios, pensando que estão adorando o verdadeiro Deus. Se vocês observarem com o olhar espiritual e honesto, vai entender que Deus mandou construir um santuário para habitar no meio do povo israelita. Por eles terem adorado um Deus feito de ouro, o verdadeiro Deus afirmou que não mais estaria com o povo na caminhada do deserto. Ele enviaria o seu anjo para ir com eles, e Deus afastou-se do santuário e não o mais teve como sua morada. Deste dia em diante Deus manifestava sua glória no santuário e depois a retirava, e ficava com o povo apenas o seu anjo. Deus não mais morou no santuário por causa da falsa adoração. Com a construção do Templo de Salomão, como ficou conhecido, Deus manifestou sua presença, mas não firmou morada nele por causa dos falsos adoradores. Com o segundo templo foi a mesma consequência. É tão verdade que Cristo falou acerca dos verdadeiros adoradores. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Lucas 19, versículo 46. Ao ser manifesta em carne a salvação de Deus, o Salvador afirmou que os verdadeiros adoradores seriam os que estivessem reunidos em seu nome, ou seja, fazendo as mesmas obras que ele realizou em favor dos necessitados e perdidos. Porém, se perguntarem aos pastores qual é o nome do Salvador, eles vão mentir afirmando que é Jesus. É impossível ser Jesus. O J só foi inventado no século XVI. Ele afirmou também que os verdadeiros adoradores não estariam reunidos em templos, usando palavras figurativas. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículos 23 e 24. Esta afirmação de quem deve ser adorado nos é bem profunda. Pessoas acreditavam que os verdadeiros adoradores estariam nos montes, que representa lugares amplos que agregam multidões. Outras acreditavam que os verdadeiros adoradores estariam no Templo de Jerusalém, que representa bem os templos construídos, sendo alguns de luxos e outros bem simples das religiões. Deus não está nestes templos ou instituições recebendo adorações. O verdadeiro adorador que constitui a Igreja de Deus é formada por pessoas que amam a Deus, representada com as ações aos seus semelhantes. Onde estão congregados não é em um templo e sim em Cristo. A congregação destas pessoas não tem administração centralizada e muito menos registros em cartórios. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.